Olá, graça e paz, seja bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, aprendendo sobre o tema Saber Sofrer, perspectivas bíblicas sobre o sofrimento humano. Eu sou o pastor Evandro Soares, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Seja muito bem-vindo. Nós queremos então estudar esse tema. Já estamos estudando ele há 3 domingos e hoje então seria o 4º domingo que nós vamos estudar esse tema, Saber Sofrer, perspectivas bíblicas sobre o sofrimento humano. Nós estamos trabalhando a partir da premissa de que todos nós humanos, todos nós seres humanos, não temos a alternativa de sofrer ou não sofrer, mas saber sofrer, encarar o sofrimento de uma forma nobre, de uma forma cristã, de uma forma bíblica. Por isso, então, esse resgate das perspectivas bíblicas sobre o sofrimento humano a partir do Novo Testamento. Já vimos a perspectiva de Jesus, baseados numa declaração registrada no Evangelho de João, capítulo 16. Vimos também a perspectiva de Paulo, baseado lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, uma declaração de Paulo. Vimos também uma declaração de Tiago acerca do sofrimento cristão. E hoje nós vamos então ver Pedro e o sofrimento. Há algo que Pedro escreveu acerca do sofrimento que também nos inspira acerca de como encarar o sofrimento humano. E a passagem se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, do versículo 12 a 16. Diz assim então a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém. Daí então esta passagem bíblica da epístola de Pedro, da primeira epístola de Pedro, onde ele fala acerca do sofrimento. Há ainda outras passagens, ainda nessa primeira epístola, que ele fala acerca disso. Mas nós selecionamos essa para meditar, porque essa muito bem revela o pensamento, a perspectiva de Pedro acerca do sofrimento humano. Mas a questão que nós colocamos nesse estudo sempre é como aquele personagem, como aquela pessoa encarou o sofrimento humano, sobretudo cristão. E aí então, como Pedro encarou o sofrimento cristão. E é interessante então começar dizendo que Pedro tinha autoridade para falar deste assunto, do assunto do sofrimento, pois ele sofreu grande perseguição e foi martirizado pelo Império Romano, cumprindo a profecia de Cristo registrada lá em João, capítulo 21, do versículo 18 a 19. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor. É uma palavra do próprio Jesus acerca de Pedro. João 21, 18, diz assim: em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, outro te vestirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, essa é uma profecia de Jesus acerca de Pedro
e da morte de Pedro. Ele foi levado, né, para o calabouço e sofreu julgamento sob o Império Romano, sob o comando de Nero, no ano 64 a 67, reza a tradição que Pedro foi martirizado sob o Império Romano, sob o comando de Nero, e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Reza a tradição que ele ia ser crucificado normalmente, e quando ele viu, disse: não, eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. E aí então fizeram com que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. E aqui essa profecia de Jesus diz, né? Tu estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para um lugar onde não queres. Pedro então foi martirizado. Pedro então experimentou muito sofrimento. Ele experimentou sofrimento ainda em Jerusalém, pela perseguição dos judeus, o Sinédrio, que mandou açoitar a ele e a João, e proibindo de que eles falassem do nome de Jesus. Pedro sofreu, né, uma série de perseguições ainda pelos judeus naquele primeiro momento. E no ano 64 foi martirizado por Nero no Império Romano. Então Pedro sabia o que era o sofrimento. Pedro sabia o que é o sofrer. Daí ele tem autoridade para falar e, inspirado pelo Espírito Santo, ele então doutrina, ensina os irmãos, que aqui a sua epístola foi dirigida, né, para que eles encarassem o sofrimento de uma perspectiva cristã. E aí então nós podemos aprender com este ensinamento de Pedro. E aqui então há algumas questões que nós gostaríamos de levantar. A primeira está no versículo de número 12. É que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Olha aí o que é que diz o versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Primeira coisa então que Pedro coloca para os crentes, para os cristãos, é que eles não deveriam estranhar o sofrimento, a perseguição, a dor, a dificuldade, a tribulação, a provação, porque o cristão deve entender que o sofrimento faz parte da vida cristã. Perseguiram o Senhor e não seria diferente com os seus seguidores. O próprio Jesus falou isso. Basta o seu discípulo ser igual ao seu mestre. Se chamaram a Beelzebu o Senhor, o mestre, como, né, e o que farão com os discípulos? Então Jesus diz isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 25. E também na primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 13, a palavra diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo odeia o cristão, porque odiou primeiramente o Senhor Jesus e o levou à cruz. Daí nós não devemos estranhar que o sofrimento surge no meio cristão e, né, nós não devemos estranhar que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. Pelo contrário, faz parte da vida cristã. Paulo chega a dizer, né, lá aos cristãos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, que nos convém entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Paulo diz também a Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então a perseguição, o sofrimento, a dor, a decepção, a provação, a dificuldade, a agrura faz parte da vida cristã. Não é incompatível. Isso destoa muito do que, né, se tem ouvido por aí, né, em alguns grupos religiosos, algumas igrejas neopentecostais que, né, até colocam em outdoors: pare de sofrer, venha para a igreja tal. Como se ir para aquela igreja e se tornar cristão findasse o sofrimento. Pelo contrário, quando nos tornamos cristãos, aí é que nós experimentamos mesmo o sofrimento. Aí é que nós experimentamos o ódio do mundo. Aí é que nós experimentamos toda sorte de dificuldade, porque somos seguidores de Jesus. E se o Senhor sofreu, nós também sofreremos.
Então essa é uma questão fundamental que Pedro coloca aqui no versículo 12, que o sofrimento não é incompatível com a vida cristã. E a outra questão também, que Pedro coloca ainda no versículo 12, na parte B, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Daí então vem a segunda questão, é que o sofrimento é para nos provar e não para nos destruir. É uma provação. O cristão vê o sofrimento como um fogo purificador que gera uma fé mais forte e madura, como o fogo tira as impurezas do ouro. Salmo 66, versículo 10, o salmista entende então nessa perspectiva quando ele diz no Salmo 66, versículo 10: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Provaste-nos, purificaste-nos, como se purifica a prata. Então, a ideia que Pedro está colocando aqui, que o salmista também reverbera, é a ideia de que o sofrimento, a dor, a dificuldade na vida cristã é uma provação, é como se fosse Deus nos provando pelo fogo purificador, gerando em nós uma fé mais forte, gerando em nós a maturidade cristã. Há uma frase famosa de Friedrich Nietzsche, famoso filósofo alemão, criador da ideia de que Deus morreu, onde ele dizia: tudo aquilo que não me destrói me fortalece. De fato, a provação não veio para destruir, a provação veio para fortalecer o cristão. O sofrimento, a dificuldade, não veio para destruir o cristão, veio para fortalecê-lo e amadurecê-lo, purificá-lo de todas as impurezas da sua carnalidade, do seu ego, para que ele possa viver uma fé robusta, perseverante em Deus. Então essa é uma questão também fundamental. Vamos para a terceira questão? Pedro diz agora no versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O sofrimento, então, deve ser encarado com alegria. Pedro diz mais, Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Então o cristão reage ao sofrimento com uma alegria sobrenatural, que implica em paz interior, pois tal experiência confirma a sua identidade como seguidor de Cristo Jesus. É interessante que a Bíblia, então, nos ordena que encaremos o sofrimento com alegria. Tiago também já dizia isso. Nós vimos na semana passada que ele dizia que nós devíamos nos alegrar por passarmos por provações. E aqui Pedro está também dizendo a mesma coisa. Alegrai-vos. Não é para estranhar o sofrimento, mas para, pelo contrário, se alegrar na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E ele diz: nisto vos alegreis exultando, no final do mesmo versículo 13. Então a ideia de que nós encaramos o sofrimento com alegria, com contentamento, com paz, porque aquele sofrimento nos, de alguma forma, legitima como seguidores de Jesus. O próprio Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, nas chamadas bem-aventuranças, no capítulo 5, versículo 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois, quando vos perseguirem por minha causa, vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha aí, o próprio Senhor Jesus também ordena que diante da perseguição, que diante do sofrimento por causa dele, nós nos regozijemos, nós exultemos, nós nos alegremos. Eu sei quanto é difícil isso acontecer na vida cristã.
quando somos surpreendidos por toda sorte de sofrimento, muitas vezes a nossa tendência é nos entristecer, é esmorecer na fé, é desanimar. Mas eis aqui uma ordenança bíblica que está fundamentada no fato de que temos sobre nós o Espírito Santo de Deus, somos verdadeiros discípulos de Jesus e o sofrimento confirma isso. Por isso Jesus disse: regozijai-vos, exultai, porque fizeram assim com os antigos profetas que vieram antes de vós. Então isso confirma que somos de Deus, que somos seguidores de Jesus, o fato de o mundo nos odiar, o fato de sermos perseguidos. Aí Pedro então diz que o sofrimento deve ser encarado com alegria. Mas ele diz mais. No versículo 13, ainda ele diz: na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Aí a quarta lição que podemos aprender sobre como encarar o sofrimento é que o sofrimento ele nos une profundamente a Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. O cristão, então, vê o sofrimento como uma união com Cristo por causa dos seus sofrimentos. Esta experiência não é remidora. O sacrifício de Jesus é que foi remidor. Mas ela é identificadora e instrumento de evangelização. Quando, então, sofremos, nos identificamos com o sofrimento de Jesus. Porque ele sofreu, nós também sofremos. Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, Paulo fala acerca disso também. Quando ele diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos. Olha aí o regozijo de Paulo, mais uma vez, né? Por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, em outra epístola, chega a dizer que ninguém o molestasse, porque ele trazia as marcas de Cristo. Então, sofrer por causa de Jesus, sofrer como cristão, como seguidor de Jesus, nos identifica com o sofrimento do Senhor. E isso, então, não acrescenta nada ao sacrifício remidor de Jesus, mas nos faz cada vez mais confirmar que somos discípulos de Jesus, que somos seguidores dele, que o fato de estarmos experimentando o sofrimento como seguidores de Jesus nos identifica como filhos de Deus, como seguidores do Senhor, como pessoas que foram seladas como verdadeiros seguidores do Senhor. Atos 14, 22, já foi citado, mas isso aqui está novamente para nossa reflexão. Paulo diz lá em Atos 14, 22, que nos convém entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Então nós devemos estar conscientes disso. As tribulações virão, o sofrimento virá, mas isso só confirma que estamos identificados com o sofrimento de Jesus. No linguajar aqui de Pedro, somos coparticipantes do sofrimento de Jesus, de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ele ainda diz aí, né, que por fato de sermos participantes do sofrimento de Jesus, nos faz de alguma forma antever o gozo de um dia, na revelação da sua glória, nós nos alegramos exultando. Já nos alegramos hoje pelo fato de sofrermos e participarmos do sofrimento de Jesus, e na revelação da glória nós nos alegraremos exultando pelo fato de que participamos do sofrimento e participamos da glória do Senhor. Vamos então para uma quinta questão. Está no versículo 14, 15, 16, né? Versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem.
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. O sofrimento, então, deve nos levar a glorificar a Deus. O cristão, ele não deve enfrentar o sofrimento com amargura ou murmuração, mas com submissão à vontade de Deus, e isso resulta em glorificação do Senhor. Notemos que aqui Pedro está dizendo: se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, felizes, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mais uma vez aqui, Pedro está confirmando a identidade do cristão, que é selada pelo sofrimento. Quando sofremos, estamos, de alguma forma, sendo legitimados como seguidores de Jesus, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aí ele diz mais: mas não sofra como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus. Aí vem então a questão: o sofrimento deve nos levar a glorificar a Deus. Atos 16, 25 é a passagem onde a Bíblia Sagrada também nos dá um exemplo acerca disso, que é o exemplo de Paulo e Silas no cárcere lá na cidade de Filipos. Eles estavam encarcerados, eles tinham recebido açoites, eles estavam cheios de feridas, Eles tinham sido açoitados com varas, mas a despeito disso, provavelmente cansados, provavelmente cheios de dores, cheios de feridas por conta dos açoites, ainda talvez sangrando por conta dos açoites, já à tarde da noite, diz a Bíblia que à meia-noite, o que é que esses homens estavam fazendo? Diante de tanto sofrimento, presos injustamente, açoitados, feridos, sangrando, esses homens estavam murmurando? Esses homens estavam se lamentando? Esses homens estavam, de alguma forma, se condoendo por toda essa dor, por todo esse sofrimento e por toda essa injustiça pelo qual eles estavam sofrendo? Não. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25, que eles estavam louvando e glorificando a Deus. Louvando e glorificando a Deus. O sofrimento pode nos fazer e deve nos fazer glorificar a Deus. Que coisa preciosa. Há o hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e as mais belas melodias se ouviram na escuridão. Quando estamos diante da escuridão, do sofrimento, da tribulação, quando estamos diante das dificuldades, nós podemos glorificar a Deus com hinos, com poesias, com louvores, com cânticos, com glorificação do nome do Senhor, e isso há de gerar a glória de Deus e há de ser um testemunho cristão. Paulo e Silas são exemplo disso. O sofrimento deve nos levar a glorificar a Deus, e é isso que Pedro está dizendo aqui. Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome. Está você sofrendo? Está você passando por uma grande decepção, uma grande dor, doença, enfermidade, dificuldade de toda sorte, provação? Glorifique a Deus. Porque glorificando a Deus, como diz esse texto aqui, você não deve se envergonhar de ser cristão e de estar sofrendo. Mas glorificando a Deus, o nome do Senhor vai ser exaltado e haverá um testemunho de Deus diante daqueles que lhe cercam, diante daqueles que tomarem conhecimento do seu sofrimento e da sua atitude de glorificar o nome do Senhor. Agora eu queria trazer 3 exemplos históricos que são inspiradores para mim e que acredito que podem também ser edificantes para todos nós. John Bunyan,
no século XVII, Richard Umbro no século XIX e século XX, e Johnny Araxo Tada, ainda no século XX, XXI, que ela ainda está viva. John Bunyan foi um puritano que, na época, no século XVII, na Inglaterra, foi baixada uma lei onde todos precisavam frequentar a igreja anglicana e as pregações só podiam ser feitas por ministros ordenados pela igreja anglicana e dentro da igreja. Pois é, o exemplo de John Bunyan é o exemplo de um homem de Deus que ficou 12 anos preso, mas que se recusou a desobedecer à sua consciência, ao seu chamado de Deus. Ele realmente viveu a palavra do Senhor e glorificou a Deus no sofrimento. Ele é um exemplo interessantíssimo e mais interessante também é o fato de que na prisão, durante 12 anos, ele escreveu o livro O Peregrino, que se tornou um dos clássicos da literatura cristã, considerado por muitos como o livro mais lido do mundo depois da Bíblia. Outro exemplo vem de Richard Umbro, que foi um pastor na Romênia, que pregou o evangelho e foi também levado à prisão por conta da sua pregação do evangelho. E então a história nos conta que ele foi preso durante 14 anos e durante 14 anos ele deu testemunho da sua vida cristã, da sua pregação, e a história então nos conta que Richard Umbro foi um grande homem de Deus e que glorificou a Deus também no sofrimento. Depois que ele saiu da prisão, escreveu vários livros e deu seu testemunho no mundo todo, como o regime comunista o fez sofrer, mas que ele deu testemunho do Evangelho. Um dos clássicos livros dele é aquele Cristo em Cadeias Comunistas, ou então Torturado por Amor a Cristo. E o último exemplo que eu gostaria de citar é de Johnny Tada, tetraplégica desde os 17, 18 anos, e que se tornou uma grande testemunha, evangelista, e que glorifica a Deus também com o sofrimento. É um exemplo tremendo. Ela já está há 54 anos, ainda está viva, há 54 anos numa cadeira de rodas, testemunhando do amor de Cristo, glorificando a Deus, mesmo a despeito do seu sofrimento. Então, queridos, essa é a nossa conclusão. Nós queremos então concluir esse nosso estudo, afirmando que o cristão encara o sofrimento com o entendimento de que este não é incompatível com a fé cristã. Ele nos prova visando a maturidade, reagimos a ele com alegria e unidos com Cristo, e por isso glorificamos a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.